Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo Classe VIP, essa série está estudando o livro de Mateus. Nós já estudamos o livro de Marcos, Lucas e João. E agora estamos estudando Mateus. Já estamos na lição 6, Descanso em Cristo. O que é descansar em Cristo? Verso para memorizar, verso para inculcar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Leituras da semana. Mateus 11, 28 a 30. Mateus 12, 1 e 2. Lucas 14, 1 ao 6. João 5, 9 ao 16. Mateus 12, 9 ao 14. Isaías 58, 7 ao 13. Cristo era um vivo representante da lei de Deus. Nenhuma transgressão de seus santos preceitos se encontrou em sua vida. Olhando para uma nação de testemunhas ansiosas por uma oportunidade de condená-lo, ele pôde dizer sem contestação: quem dentre vós me convence de pecado? Ora, Jesus não era pecador. João 8,46. Essa fala é de Ellen White, está no livro Desejado das Nações, página 287. O livro Desejado das Nações foi o primeiro livro que eu li de Ellen White. Primeiro e, na minha opinião, humilde, o mais lindo. A vida de Jesus refletiu plenamente o significado da lei de Deus. Os 10 mandamentos. Ele foi a lei personificada. Assim, ao estudar sua vida, vemos o que é guardar os mandamentos e como é guardá-los de uma forma que não seja legalista, árida e formal. Entre esses mandamentos está o quarto, que é o sábado. Nesta semana, ao continuar o estudo de Mateus, examinaremos algumas controvérsias sobre o sábado e veremos na vida de Jesus uma revelação do que significa guardar o sábado. Pois, se a lei é de fato um reflexo do caráter de Deus, e se Jesus personificou essa lei, ao entender como Cristo guardou o quarto mandamento e o que ele ensinou sobre isso, podemos aprender mais sobre o caráter de Deus e a respeito de maneiras pelas quais podemos refletir esse caráter em nossa vida. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Os adventistas estão falando sobre a guarda do sábado. Agora, depois que o Trump ganhou a eleição na América, ninguém segura eles. Só tem um porém. Os adventistas não estão falando agora. Eles vêm falando isso desde 1860. Existem nos Estados Unidos leis que eles chamam dominicais. O projeto 2025 preconiza em um de seus editos, em um de seus alvos, que o Trump prometeu colocar em voga, está a guarda do sábado, que para eles, evangélicos, protestantes e católicos, significam literalmente a guarda do domingo. Esse
parece um assunto não importante, mas ele será essencial para o desvendamento dos últimos acontecimentos. Nesses dias que estamos vivendo, muita coisa sobre isso vai exigir de nós um pensamento maduro sobre essa questão. Domingo, o jugo de Cristo. Em Mateus 11, 20 a 27, Jesus começou com uma poderosa repreensão a algumas das cidades da Galileia que rejeitaram seu ministério. O que torna tão assustadora a repreensão e sua advertência de condenação é que essas cidades haviam recebido grandes oportunidades de conhecer a verdade. Cristo, a verdade, João 46, João 14, 46, João 14, 6. Tinha andado como ser humano entre seus habitantes. E se isso não bastasse, também bem havia realizado ali numerosos milagres. Vejam, Mateus 11, 20. Mateus capítulo 11, versículo 20. Contudo, eles não quiseram se arrepender. Na verdade, Jesus disse que se os milagres, Mateus 11, 23, que ele havia feito em Cafarnaum, tivessem sido feitos em Sodoma, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Uau! A cidade de Sodoma foi aquela cidade na época de Ló que foi destruída por fogo do céu. Jesus disse que se as palavras que ele falou em Cafarnaum fossem repetidas aos ouvidos dos sodomitas, hoje a cidade estaria de pé. Quão dura essa palavra! Em outras palavras, eles eram piores do que os sodomitas. Logo depois disso, no verso 25 a 27, Jesus começou a orar, agradecendo ao Deus e Pai, falando sobre seu relacionamento com Ele. Reconheceu também tudo o que o Pai lhe havia concedido, mostrando ainda mais claramente que as cidades que o rejeitaram enfrentariam consequências trágicas. Leia Mateus 11, 28 e 30, porque essas palavras de Jesus foram colocadas exatamente nesse ponto, logo após sua oração e depois da lamentação sobre as cidades incrédulas. Depois de condenar a incredulidade e reafirmar sua santidade, sua intimidade com o Pai, Jesus ofereceu a todos os cansados descanso nele. Em outras palavras, ele estava dizendo às pessoas que não cometessem o mesmo erro que aquelas cidades haviam cometido ao rejeitá-lo. Ele tem autoridade e poder para cumprir o que promete. E prometeu que quando formos a Ele, encontraremos descanso para a nossa alma. Em vista do contexto, esse descanso inclui a paz, a certeza da salvação e a esperança que aqueles que o rejeitam não têm. Na verdade, aqueles que o rejeitam têm uma reprimenda. O texto diz, lá em Atos, cuidado, Paulo, difícil é recalcitrar contra os aguilhões. Não adianta lutar contra Deus, porque lutar com Deus é certeza da derrota. O que mais Jesus quis dizer quando prometeu que nos dará descanso? Isso significa inatividade? Quer dizer que qualquer coisa serve? Claro que não, meu irmão. Jesus tem um padrão muito elevado para nós. Vimos isso no Sermão do Monte. Mas o relacionamento com Jesus
não tem o objetivo de nos deixar exaustos. Aprendendo dele, imitando-o e imitando seu caráter, podemos achar descanso para muitos fardos e problemas da vida. Como veremos, uma das expressões desse descanso se encontra na guarda do sábado. Aqui eu quero fazer o meu... Aqui eu quero fazer meu depoimento pessoal. Eu conheci a guarda do sábado já faz quase 40 anos. Quando eu descobri pelo estudo do Apocalipse que os guardadores da lei de Deus, eles serão selados, e desde então até agora Deus tem me honrado. Eu nunca fiquei desempregado, a não ser por um curto período de acho que 6 meses. Tive muitos problemas para manter essa convicção, mas a fé em Jesus permitiu que, com a graça dele, pudéssemos chegar até hoje e poder falar para o irmão: não pense em perda quando você se decide pela lei de Deus. Você só tem ganho. Como falamos na lição anterior, ou na anterior, numa das duas, sofrimento na terra, perda de bens materiais, até perda da vida, como aconteceu com João Batista, não significa nada quando você compara isso com o ganho que você terá sendo fiel ao teu Deus. João Batista, ele pregou a mensagem, mostrou o Messias, e eu pessoalmente acredito que ele já esteja no céu hoje. É quase uma heresia, tá? Não é a minha igreja que fala isso, não. Eu cheguei sozinho a essa conclusão. Outra vez eu falo sobre isso, tá bom? Como você experimenta o descanso prometido por Jesus? Qual é a relação entre ser manso e humilde e carregar um fardo leve? Não sei. Ser manso e humilde e carregar um fardo leve. Jesus era manso e humilde. Ele carregou o maior fardo que jamais humano nem cogitou erguer com o mindinho. Mas no frigir dos ovos, o fardo de Jesus era leve. Por quê? Porque ele estava em íntima ligação com o Pai. E ele disse: eu porei sobre você o meu fardo. O meu fardo é leve. Porque leve é fazer a vontade de Deus. Agitação por causa de um dia de descanso. E essa agitação, meus amigos, ela vai acontecer de novo, ela já está acontecendo. Existe uma grita mundial para um dia de descanso. A igreja romana chama isso de descanso da família, de descanso ecológico. Cuidado! Se não estiver em conformidade com a lei de Deus, o resultado será morte eterna. Se como grande parte do mundo cristão argumenta, o sábado foi abolido, substituído, ultrapassado, cumprido, ou qualquer que seja, por que Jesus passou tanto tempo tratando da guarda
do sábado? Porque Jesus ficou tanto tempo falando sobre o sábado? Leia os versos seguintes, sobre quais questões existem divergências nesses textos, sobre quais pontos não há divergência. Eu não vou ler, mas você dá o pausa aí e lê, tá bom? Mateus 12, 1 e 2, Lucas 14, 1 ao 6, Marcos 2, 23 até 28, João 9, 5 ao 16. Sabendo que uma das razões pelas quais Israel tinha ido para o cativeiro babilônico foi a profanação do sábado, os fariseus desejavam impedir que isso acontecesse novamente. Portanto, havia criado uma série de regras e regulamentos sobre o que era e o que não era aceitável no sábado, com a ideia de proteger sua santidade. Quais eram algumas dessas regras? Aqui tem uma informação que talvez você não saiba. Quando o povo de Israel foi cativo para a Babilônia, uma das justificativas que Deus deu ao povo de Israel para o cativeiro, tanto em Jeremias como Ezequiel e Isaías, era por causa da profanação do sábado. Houve uma reforma com o rei Josias, e depois dessa, isso lá pelos anos, há uns 20 anos, talvez 10, antes da tomada de Jerusalém. Eu não tenho agora no cérebro essa data, mas é mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Quando Jerusalém foi tomada por Babilônia, e depois eles voltaram, eles fizeram uma ultra reforma e criaram leis extras sobre a lei de Deus. Então, de 10 leis, elas passaram a ser 603 ou 613, não me lembro ao certo. Por exemplo, se uma galinha botar um ovo no sábado, está certo comê-lo? O que você acha, meu irmão? Fale aí. A opinião da maioria dos fariseus era que, se fosse uma galinha poedeira, não era certo comer o ovo botado no sábado, porque ela estaria trabalhando, porque ela era poedeira de profissão. Contudo, se fosse uma galinha normal, uma galinha doméstica, que estava apenas botando seu ovo para procriar, então você poderia comer o ovo, porque esse não era o trabalho principal da galinha. Havia também uma sugestão de que o ovo botado no sábado por uma galinha poedeira podia ser consumido, contanto que a galinha fosse morta mais tarde por ter transgredido o sábado. Olha que loucura! Os judeus matavam as galinhas que botavam no sábado porque tinha trabalhado. Gente, que ignorância! Eu ia falar que ignorância. Eu lembrei agora do rei de Nínive. O rei de Nínive era um incircunciso. Ele decretou um jejum de 3 dias para o rei, para os súditos, para os visitantes, para todos os povos, inclusive todos os animais do seu reinado deveria cumprir o jejum de 3 dias. Veja, você não pode obrigar os animais ou tratá-los como se eles tivessem consciência do que estão fazendo. Está certo olhar-se no espelho no sábado? O que você acha? Não, porque se você vir um cabelo branco, pode ser tentado a arrancá-lo, o que seria uma colheita e como tal transgressão do sábado. Se a sua casa pegar fogo no sábado, é certo tentar salvar suas roupas? A resposta é: você deve tirar apenas uma muda de roupa. Contudo, se você vestir uma muda de roupa, então pode carregar outra muda na mão. A propósito, se sua casa for pegar fogo, não é certo pedir a um gentil que apague o fogo.
Mas se o gentil apagar o fogo, assim mesmo, tudo bem. Se o gentil estiver passando e se condoer e apagar o fogo, tá certo. É certo cuspir no sábado? A resposta é: você pode cuspir em cima de uma rocha, mas não pode cuspir no chão, porque isso produziria lama ou argamassa. Podemos rir dessas regras hoje, porém, corremos o risco de fazer a mesma coisa à própria maneira, não só a respeito do sábado, mas também de todos os aspectos da nossa fé. Isso é perder de vista o que verdadeiramente é importante, nos concentrar no que é trivial. Como evitar essa armadilha? Você tem que estar sempre ligado com Jesus. Como você leu nas passagens, os judeus brigaram com Jesus porque ele curou no sábado. Porque o homem carregou seu leito no sábado. Porque Jesus cuspiu no chão, fez lama e curou o cego. Cuspir no chão era proibido no sábado. Você só poderia cuspir se cuspisse na rocha, porque se você cuspisse no chão, correria o risco de umedecer a semente e a semente nascer, e você seria transgredido de laborar, porque você seria culpado de transgressão, culpado de laborar, porque você teria plantado no sábado. Ridículo, gente. Foi contra isso que Jesus lutou e brigou contra os fariseus e saduceus. Agora vamos ver qual a resposta Jesus deu a esses inquirimentos. Este era o ambiente no qual Jesus estava trabalhando. Regras rígidas para guardar o sábado, impossíveis de ser cumpridas, que arruinavam o propósito original do sábado. Ele devia ser um dia de repouso, de trabalho, um dia para adorar a Deus e ter comunhão com outros fiéis, de uma forma que não podemos fazer durante a semana de trabalho. Um dia em que as crianças sabiam que os seus pais estariam mais acessíveis a elas do que poderiam estar em outras circunstâncias. Um dia para se regozijar, especialmente no que foi feito em nosso favor pelo nosso Criador e Redentor Deus. Leia Mateus 12, 3-8 e 1 Samuel 21, 1-6. Como Jesus reagiu ao pesado jugo dos fariseus? Qual foi a linha de raciocínio de Jesus? Veja, nesse episódio, Jesus disse que o que voltou a dizer mais tarde de maneira muito mais forte, ver Mateus 23 e 24, que eles deveriam se concentrar no que era importante. Jesus recapitulou a conhecida história do rei Davi, que ao fugir tomou o pão do tabernáculo, que devia ser comido apenas pelo sacerdote. Nessa situação, a fome de Davi e de seus companheiros era mais importante do que o ritual do tabernáculo, que tinha outro propósito. Então, pelo fato deles terem mitigado a fome, eles saíram ilesos da transgressão. O sacerdote, quando ministra no sábado no templo, ele sai ileso da transgressão. Da mesma forma, a fome dos seguidores de Jesus era mais importante do que as orientações sobre o sábado. Lembra da colheita? Os discípulos de Jesus entraram numa fazenda e colheram alguns grãos de espiga e comeram. Na época não era considerado roubo, porque era permitido aos transeuntes entrar nos sítios e comer. Mas os fariseus reclamaram com os discípulos de Jesus porque era sábado e não estavam brigando com ele porque eles comeram das espigas no sábado, mas porque eles colheram as espigas no sábado. E Jesus usou o argumento, o mesmo argumento que defendeu Davi.
Eles comeram porque estavam com fome. Eles não saíram no sábado com um cesto, foram lá e colheram e levaram para casa para armazenar. Você viu a sutil diferença? Preste atenção, meu irmão. Coloque a mão na consciência. Jesus citou também o trabalho dos sacerdotes no templo no dia de sábado. Eu já até falei isso, né? O sábado permitia o trabalho do ministério. Da mesma forma, o sábado permitia o trabalho de companheiros de Jesus, porque ele e seu trabalho eram maiores do que o templo. Nada que Jesus disse nessa ocasião, ou em qualquer outro momento a respeito da guarda do sábado, diminuiu a ordem divina para que o guardemos. Lembrem-se, Jesus nunca pecou. Ele diz: eu não sou acusado de transgressão, porque eu nunca pequei. Ele estava tentando libertá-los, não do sábado, mas das regras. Olá, tudo bem? Você está passando no YouTube ao vivo, você quer aparecer? É minha amiga, ela estava ontem aqui. Ah, que prazer, deixa eu pegar na sua mão. Cícero, muito prazer, esqueci seu nome. Camila. A Camila, ela não quer passar, mas... Você promete ver depois do vídeo? Essa irmãzinha Camila. Você viu? Olha que legal, ela já está inscrita no canal. Se inscreve também, viu? Ela está falando para você se inscrever. E nós nos encontramos ontem aqui, que eu estou no ponto de ônibus, que você percebeu? E a minha colega, ela vai pegar o ônibus. Muito prazer te rever hoje, viu? Foi tudo bem hoje, a viagem? Nossa, cheguei muito tarde na minha casa. E aquele tiozinho lá, o motorista, desculpa, gente. Você perdeu aí, era Sariguama. Mas... Ele estava tentando libertá-los, não do sábado, mas das regras sem sentido que eles que ocultavam o propósito desse dia, que era o de ser uma expressão de descanso que temos em Cristo como nosso Redentor, Criador e Salvador. Veja, quando Deus criou o mundo, Ele o fez em 6 dias. E Ele pediu que no 7º dia nós descansássemos. Como? Que nós ficássemos o dia inteiro em intimidade com Deus. O texto bíblico disse que Deus aparecia sempre na viração do dia, à tardezinha, por essa hora assim, ó, para encontrar com seus filhos. E é isso que vai acontecer no futuro, quando nós voltarmos para o Éden, quando nós formos para a Nova Jerusalém, quando a igreja for arrebatada. Lembra disso? Nós seremos arrebatados para o céu, e lá nós cumpriremos toda a lei de Deus. Nos dias de Cristo, a observância do sábado havia se tornado tão distorcida que refletia o caráter dos homens egoístas e arbitrários, em lugar do caráter do amorável Pai Celestial. Analisando seus atos, o que você poderia fazer para garantir que eles refletissem o caráter de nosso amorável Pai Celestial, e não o caráter do egoísmo e da arbitrariedade? É você se compreender que tudo que você faz ou deixa de fazer, que você faça por amor, entende? Quando você decide cumprir a lei de Deus, não é por medo de ir para o fogo do inferno, mas é pelo amor que Jesus, que Deus sente por você. Então você retribui esse amor fazendo a vontade dele. Você não faz a vontade da sua esposa, do seu esposo, do seu namorado, da sua namorada? Por que você cumpre a vontade dele ou dela? Por amor. Quarta-feira, cura no sábado. Eu até falei dessa cura, mas vamos falar de novo.
É muito interessante fazer uma leitura completa dos evangelhos para ver todas as vezes em que os escritores registraram incidentes ocorridos no sábado entre Jesus e os líderes religiosos. Se o sábado estava prestes a ser abolido, por qual motivo os escritores dos 4 evangelhos incluiriam relatos numerosos, em alguns casos, da luta que Jesus travou com os líderes a respeito da guarda desse dia? Se o sábado seria abolido, por que Jesus discutiria com eles esse assunto? Essa ideia se torna ainda mais evidente quando nos lembramos de que os evangelhos foram escritos muitos anos após o ministério de Jesus. Embora os estudiosos estejam divididos quanto às datas exatas, a maioria deles coloca pelo menos 20 ou 30 anos após a morte de Jesus, lá pelo ano 60 da nossa era. Os escritos dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Assim, naquela altura, se o sábado já havia sido substituído pelo domingo, certamente não há. Assim, naquela altura, se o sábado já havia sido substituído pelo domingo, e certamente não há qualquer alusão a essa mudança em nenhum dos relatos inspirados sobre a vida de Jesus. Portanto, temos fortes evidências de que o sábado não foi abolido naquela época, mudado nem substituído por meio de qualquer exemplo ou ordem de Jesus registrada nos 4 evangelhos. Ao contrário, se olharmos para as ordens e o exemplo de Jesus, os evangelhos nos mostram que o sábado continua sendo válido, e foi válido até lá pelos anos 300, na época do imperador Constantino, porque naquela época ele não aboliu o sábado, mas ele criou uma lei em que os agricultores poderiam adorar a Deus no sábado e também no domingo, ou no sábado ou no domingo. Entende? Leia Mateus 12, 9 a 14. Qual é a questão envolvida nesse texto e por que esse seria um outro motivo para a divergência? Em outro sábado, ao entrar Jesus na sinagoga, viu ali um homem cuja mão era mirrada. Os fariseus o observavam, ansiosos para ver o que ele faria. Será que ele vai curar ele no sábado? Vamos ver. Bem sabia o Salvador que, curando no sábado, seria considerado transgressor, mas não hesitou em derrubar o muro das exigências tradicionais que obstruíam o sábado. Era uma máxima entre os judeus que deixar de fazer o bem, havendo oportunidade para isso, era fazer o mal. Negligenciar salvar a vida era matar. Assim, Jesus o atacou com suas próprias armas. Jesus disse: esse filho de Deus está com a mão mirrada há anos. Como que eu posso me recusar a fazer o bem no sábado? Se você estiver no campo, Jesus disse, e sua ovelha cair no barranco, você vai retirá-la ou vai deixá-la? A gente tira. Ora, e como que eu não ia curar esse servo de Deus que está doente há anos? Jesus era tremendo, né? Ele pegava os cabras assim, ó, na curva. Novamente, como no incidente anterior, Jesus procurou indicar o propósito mais elevado da lei e da vida de fé. Essas pessoas prefeririam deixar aquele homem em sua dor e sofrimento, a transgredir suas próprias regras de origem humana a respeito do sábado, o qual havia sido tão pervertido que, embora eles tirassem um boi de uma cova nesse dia, eu falei ovelha, mas é boi, tá? Pardon. Eles se recusavam a aliviar o sofrimento de um ser humano
Precisamos ter muito cuidado para garantir que nossa maneira de praticar a fé não esteja atrapalhando o modo pelo qual Deus nos chamou a viver a nossa fé. Por exemplo, os guardadores do sábado hoje, se alguém bater a sua porta e pedir um dinheiro para pagar uma conta, por exemplo, ou pedir dinheiro para comprar um pacote de arroz, você vai falar, eu não vou te dar porque é sábado? É pecado, meu amigo, porque a lei de Deus é assim, ó, ela visa o bem. Então, se você pode fazer o bem e não faz, você está fazendo o mal. Entendeu? Se você ver alguém sendo agredido perto de você e você não faz nada, você é culpado, como se você estivesse agredindo a própria pessoa. Então, se existe a lei do sábado, como será que nós deveríamos guardar o sábado? Quer sentar um pouquinho, senhor? Não. Eu estou subindo a serra. Vai subir a serra? É. Tá certo. Guardar o sábado é descansando. O senhor gosta de guardar o sábado? Descansando. Agora, ultimamente eu estou descansando a semana toda. Olha, achei aqui uma adventista dos 8 dias. O senhor está aposentado já, né? Que bom, vai com Deus. Olá, pode sentar aqui, moço. Cura no sábado, veja aí o título. É muito interessante fazer uma leitura completa dos evangelhos para ver todas as vezes em que os escritores registraram incidentes. Ah não, acho que eu já falei isso, né? Ah não, agora eu estou na quinta-feira, guarda do sábado. Fiquei confuso. Como está claro pelo relato dos evangelhos, Jesus não aboliu o sábado. O que ele fez foi restaurá-lo, libertando-o dos pesados fardos que as pessoas haviam colocado sobre ele. Centenas de anos mais tarde, os cristãos ainda estavam descansando e adorando no sábado. O historiador Sócrates Escolástico escreveu: quase todas as igrejas ao redor do mundo celebram os mistérios sagrados, a ceia do Senhor, no sábado, todas as semanas. Mas os cristãos em Alexandria e Roma, por causa de alguma tradição antiga, se recusam a fazê-lo. Lembra que eu falei para você? Os pagãos que se tornaram cristãos, eles não gostavam de guardar o sábado. Então eles guardavam o domingo. O domingo era chamado de o venerável dia do sol. Então Constantino, quando se converteu, ele falou para os pagãos: não, pode vir para a nossa igreja, não tem problema. Você vai poder guardar o sábado ou o domingo, você escolhe. E aí os cristãos guardavam o sábado e os cristãos recém-chegados, os novos conversos, guardavam o domingo e estava tudo certo. Não há dúvida de que, sejam quais forem as razões pelas quais todos esses incidentes foram registrados nos evangelhos, o motivo não era para que as pessoas deixassem de observar o sábado. Leia novamente Mateus 12, verso 12, e se concentre na frase: logo é lícito no sábado fazer o bem. O que isso significa no contexto imediato ao qual Jesus estava se referindo? O que a guarda do sábado deve incluir? Embora a lei judaica permitisse o cuidado médico no sábado para uma pessoa cuja vida estivesse em perigo, Jesus levou isso um passo adiante. As curas, talvez até aquelas que pudessem ser feitas em outros dias, foram realizadas no sábado.
Jesus falou para eles assim: o sábado, meu filho, é para fazer o bem. Tem alguém precisando de cura? Faça. Tem alguém precisando de conselho? Dê. Tem alguém precisando de socorro? Faça. Com isso em mente, leia o que Jesus disse posteriormente em Mateus. Por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Mateus 13:52. Sem dúvida, Jesus também estava tirando novas coisas de seu tesouro. Ou seja, Jesus estava dando uma nova visão para todos os rituais religiosos. Embora a lei judaica permitisse o cuidado médico... eu já falei isso. Leia Isaías 58, 7 a 13. De que forma esse texto ajuda a refletir sobre o significado verdadeiro de seguir o Senhor e viver o princípio da sua lei, inclusive o sábado? Como entender a frase reparador de brechas, especialmente no contexto das 3 mensagens angélicas? As 3 mensagens angélicas, para você que não conhece o termo, são as mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14. As mensagens são, resumindo: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Fugir de Babilônia, sai dela, povo meu. Esqueci a outra. Apocalipse 14, leia lá, tá bom? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Esqueci agora, temos que ler. Peraí, vou procurar aqui, um minuto. Lembrei, melhor, eu li na Bíblia. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. O segundo, fugir de Babilônia. E o terceiro, acabei de ler, esqueci de novo? Lembre-se, esqueci, eu acabei de ler, verdade. Minha mente não está muito boa. Mas obedecer à sua santa lei. Guardar os mandamentos de Deus, tá bom? Muito bem, continuamos e já estamos chegando no final. Alguém disse, certa vez, esperar passar o caminhão. Alguém disse, com ou sem religião, espera-se que boas pessoas façam boas coisas e que más pessoas façam coisas más. Porém, para que boas pessoas façam coisas más, isso requer religião. Vixe, que terrível! No século XVII, o filósofo e matemático francês Blaise Pascal ficou famoso ao declarar que os homens nunca fazem o mal de maneira tão completa e entusiástica como quando fazem isso por convicção religiosa. Embora haja um pouco de exagero nessas ideias, infelizmente, há também um pouco de verdade. Isso pode ser visto no contexto da lição dessa semana, que trata da relação entre os fariseus e o sábado. Quando Jesus se voltou para os fariseus, perguntando se era lícito no dia de sábado fazer o bem ou o mal, salvar ou matar, os confrontou com seus próprios maus desígnios. Estavam caçando sua vida com ódio amargo, ao passo que ele salvava a vida e trazia felicidade às multidões. Seria melhor matar no sábado, como estavam planejando, do que curar o aflito, como ele havia feito? Quem é que está certo? Diga você. Seria mais justo ter o homicídio no coração durante o dia santo de Deus do que amor para com todos os homens que estavam sofrendo? Amor que se expressa em atos de misericórdia. Portanto, como Jesus Cristo disse,
Meu pai trabalha até hoje, meu pai faz o bem até hoje. Então é lícito fazer o bem no sábado. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.